Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu ousei tratar de um tema, para mim, muito complexo, claro, assumo, admito, porque hoje nós vamos falar sobre uma obra do professor Mário Rosso de Luna, um grande teosofista, autor de inúmeras obras, um ocultista, uma pessoa de muito conhecimento. E nós vamos tratar hoje aqui de um tema, ou melhor, de um capítulo do livro, um dos livros mais conhecidos dele, que é O Livro que Mata a Morte, o qual eu recomendo a leitura 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, porque não é um livro de fácil entendimento, é um livro iniciático, é um livro que conforme você vai adquirindo uma nova consciência, você vai adquirindo também um novo entendimento. Então aí parece que você está lendo tudo novo e é fantástico. É um livro de cabeceira, entre outros também, claro, mas eu recomendo O Livro que Mata a Morte, de Mário Rosso de Luna. Você consegue em sebos, você consegue em qualquer lugar comprar ele novo, comprar ele usado, mas vale a pena e é muito barato pelo conteúdo fabuloso que ele tem. E o capítulo que nós vamos versar hoje é um capítulo que fala sobre o outro mundo e a hipergeometria. Eu trouxe, claro, um texto, porque o assunto é complexo e eu não tenho a mínima condição de dissertá-lo sozinho sem o acompanhamento de uma leitura. Então nós vamos procurar juntos aqui, procurar entender isso aqui, ver sobre a questão de outros mundos, outras realidades e procurar entender um pouquinho sobre essas colocações do professor Mário Rosso de Luna. Então vamos dar início aqui e espero que sejamos felizes no que nós nos propusemos a buscar. Com essa ânsia insaciável cantada por Goethe em sua titânica epopeia do Fausto, temos nos perguntado 100 vezes diante do pavoroso problema da morte: é o nosso mundo o único mundo? Quantas vezes a gente não se perguntou isso, né? Hein? Será que esse nosso mundo é o único mundo que existe? Será que tem alguma coisa depois que a gente morre? Teve alguma coisa antes da gente chegar aqui? E essa dúvida, esses questionamentos, eu acho que são as motivações da vida, né? A busca de todos nós, né? Por isso daí o nome buscadores, porque a gente busca descobrir as coisas, buscar as verdades, buscar a verdade, seja lá qual que seja ela a verdade, né? Mas é um grande dilema, entre tantos outros, é a origem da vida. Se existe outro mundo além desse que nós conhecemos. Muitas pessoas, mas muitas pessoas defendem com unhas e dentes de que existe. Muitas e muitas pessoas dizem que acessam esses mundos, essas realidades, mas do que não conseguem trazer para o presente alguma prova, qualquer coisa assim, porque são universos diferentes, mundos diferentes, realidades diferentes. Mas a gente não pode, em absoluto, duvidar dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós necessitamos ter as nossas certezas, né? Cada um com a sua consciência e buscando a sua verdade. Eu acho que é natural. Tão profunda a interrogação, é nosso mundo o único mundo, não se resume senão ao tema wagneriano da justificação, com que a Elsa simbólica de nossa alma atormentada bate fortemente nas portas do desconhecido. Em demanda do Lohengrin de sublime pátria e secreto nome, há que se chegar para fazer justiça às nossas torturas de rebeldes caídos, interrogação a qual nossa consciência psicológica, voz da divindade de nós mesmos, como diria São Paulo, responde sempre com Lucrécio, de rerum naturae. Não se pode duvidar, diz ele, Lucrécio,
que no espaço infinito existam outros homens, outras mentes e outros mundos. Supor-se que em todo o sistema solar, diz nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky em sua doutrina secreta, não existem mais seres racionais ou inteligentes que nós, é uma das maiores necessidades de nossa época. Em resumo, tudo quanto a ciência positiva tem o direito de afirmar é que não se conhece nenhuma inteligência manifestada que vive em análogas condições de meio que o nosso. Mas nem por isso se pode negar a possibilidade de que existam mundos dentro de outros mundos, sob condições inteiramente diferentes das que constituem a natureza do nosso mundo. E nem que entre os demais exista alguma possibilidade limitada de comunicação. Kant, o maior dos filósofos para os europeus, diz com efeito: confesso que me sinto inclinado a assegurar a existência de naturezas imateriais no mundo e a colocar minha própria alma entre essa classe de seres. No futuro, não sei quando nem como, se chegará a demonstrar que a alma humana permanece, mesmo durante a vida, em conexão indissolúvel com todas as naturezas imateriais do mundo espiritual, e que reciprocamente atua sobre aquelas e delas recebe impressões efetivas. É complexo isso, né? Então ele que confessa que se sente inclinado a asseverar a existência de naturezas imateriais do mundo que se comunicam conosco, que se comunicam com a nossa própria alma. Ele, claro, ele devia saber por que ele estava falando isso e devia ter conhecimento dessa interação com esses mundos. Fica difícil para mim, para quem ainda não alcança esse tipo de percepção, compreender essa questão, né? Embora eu não tenha a mínima condição de duvidar disso, porque eu não posso duvidar de alguém, das verdades dos outros, mas como eu gostaria realmente de atingir esse nível de consciência. Para isso eu estou trabalhando. Uma outra frase dessa história fala do compêndio de nossa ciência positiva. A unidade da matéria em todo o cosmos, evidenciada pela análise espectral, é a unidade da energia inteligente que ao cosmos preside, de acordo com o que ficou patente por nossos cálculos e observações. Corresponde necessariamente a uma suprema vida, um universal e eterno devir evolutivo, que jamais esgota sua harmônica policromia vital, nem nos milhões de astros que pululam como meros átomos no abismo cerúleo, nem no seio fecundo de cada um desses mesmos astros. Tão arraigada se acha com efeito essa ideia inata, como diria Leibniz, nas mentes de todos os homens, que hoje mesmo o mundo sente o calafrio do sublime diante de mero anúncio de ter se recebido estranhos sinais radiotelegráficos procedentes de Marte, nosso planeta vizinho. Então vocês percebem que nós estamos ávidos, sempre em busca de sinais de inteligências, como se a gente tivesse uma certeza de que em algum lugar desses milhares de pontos que nós olhamos, tem a vida, pulule a vida como a gente acredita, como a gente imagina, igual ao nosso planeta, igual ao nosso mundo. Comunicação com Marte, para quê? Exclamam os céticos ao primeiro momento. Para reclamar de nossos irmãos ultraselenitas algum aperfeiçoamento guerreiro que ainda não tenhamos a oportunidade de testar, destruindo nossos irmãos na Terra, com esse artefato mágico que já nos fala o velho Mahabharata, e que com o qual se diz uma espécie de raio de vários quilômetros colocava fora de combate instantaneamente exércitos inteiros. Lembra dessa passagem? Nós falamos recentemente no programa anterior, quando citamos os Vimanas, que com um único raio eliminava-se milhares de pessoas, exércitos inteiros. Lembram? Olha aqui a colocação. Quando os orientalistas se ocupavam desta passagem da primeira das epopeias do mundo, os ocidentais sorriam compassivos. Hoje, depois dos chamados raios Matthew, já não sorriem. Triste psicologia a de nossos sábios. Nada é verdade até que eles o descubram. Para envenenar, talvez, aos 1000 vezes infelizes marcianos,
com a virulência de nossa luta de classe. Classes estas destinadas, entretanto, à cooperação harmônica, luta na qual disputamos como feras um pedaço de mísero pão espiritual. Pão esse que não é, segundo o Mestre Jesus, o único efetivo alimento do homem, já que o homem verdadeiro, que suplanta nossa besta física e que perdura quanto esta última morre, vive melhor da palavra de verdade e de amor, que unicamente podemos encontrar através de uma arte e de uma ciência altruístas? Ou será que queremos nos comunicar com tais moradores do planeta vermelho para impor-lhes um dia, através da perfídia ou da violência da perfídia, primeiramente nossos dogmas religiosos materialistas, encerrados nos leitos de Procusto, de outras tantas crenças que fabricam endeusamentos e boa vida a seus doutores? E depois desta absurda história, falsificada desde Heródoto até Eusébio, Sócio-Epitávio e desde a pré-história aos nossos dias? Ou queremos, enfim, plantar ali também, no físico clássico non plus ultra, com o qual a inércia da ignorância e a ambição de hipocrisia trata-se de encadear-nos à rocha, como Antranho o fez Ptolomeu, Prometeu no mito? Mas não. Se a Sodoma bíblica seria perdoada, se nela se houvesse achado tão somente 5 justos, o mundo atual conta certamente com mais de 5, e mesmo com mais de 5.000 justos, que poderiam tornar perdoáveis em todas as ordens os filhos extraviados de nossa ignorância egoísta. Pois que neste mundo o que realmente ocorre é que uma minoria perversa tiraniza, com as piores artes, a uma considerável maioria de aflitos, de perseguidos, que tem fome de ideal e sede de justiça distributiva, seres que seguem o mais fielmente possível os 3 definitivos preceitos do direito romano, alicerces de toda ordem moral, não hipócrita, a saber, o honeste vivere, viver honestamente, o alterum non leadere, não causar mal ao próximo, e o sum quique tribuere, dar a cada um o que é seu. Semelhantes homens justos, por sua parte, têm mais que o direito, o dever de comunicar-se algum dia com os demais filhos resplandecentes de um cosmos, que etimologicamente não é senão harmonia. Isso é, forma universal da justiça das esferas, que Pitágoras, como justo que era também, ouvia. Os meios para a qual tal comunicação não aparecem, entretanto, em parte alguma na atualidade. É certo que os múltiplos tratadistas, antigos e modernos, citados por Flammarion em sua já clássica Pluralidade dos Mundos Habitados, têm intuído e fantasiado prodigiosamente acerca de seres de outros mundos e mesmo do próprio espaço interplanetário que, como pertencentes a nosso arquipélago solar, cedo ou tarde, na vida ou na morte, haverão de comunicar-se conosco. Certo é também que hoje possuímos um instrumento genuinamente físico, a onda de Hertz, para a qual não existe já impossibilidade teórica de alcançar, altiva, de modo mais eficiente que sua irmã, a luminosa ao menos até planetas vizinhos, como a Lua, Marte, Vênus ou Júpiter. Certo é, por outro lado, que toda uma escola filosófica moderna, de velhas raízes nas entranhas da história, o Espiritismo, tem pretendido mais de uma vez dar-nos como autênticas comunicações com os nossos mortos queridos, moradores de outros astros do espaço ou de outros mundos n-dimensionais, que não são senão tantas possibilidades do espaço abstrato incognoscível, que é a guisa de única e efetiva divindade, se acha em todas as partes em essência, presença e potência, depois de abstraídas filosoficamente todas as aparências sensíveis. Certo é também que tantas as grandes religiões troncais, jainismo, brahmanismo, parcisismo, paganismo, judaísmo, budismo, shintoísmo, como Trikankaras, rishis, zoroastros, avataras, manus enviados, filhos de Deus, sefirotes, etc., etc., admitindo com admirável fé a possibilidade que o justo de todos os tempos, de todas as crenças ou países, tem de colocar-se em contato com eles, ora mediante a mística yoga, o êxtase, a fé íntima e a autoconsciência transcendente de Schopenhauer, ora galgando com a com seu amor místico, os infinitos degraus de uma escada de Jacó ou cadeia de milhões
de devas, anjos, hierarquias celestes, deuses, semideuses, ginas, heróis, etc. Em número tão incalculável como o das unidades matemáticas de diversas ordens. Ora, enfim, pela mediação já mais próxima de nós, dos respectivos lamas, xamanos, mestres, sumos sacerdotes ou pontífices, isto é, de efetivos construtores de místicas pontes, entre este nosso vale ou mar de lágrimas e a outra ultramare vitae da clássica lenda de Psique. Certíssimo é, por fim, que todos os inspirados, os vates, os artistas, têm pressentido que suas próprias criações, reflexos do cosmos em si mesmo, como em verdadeiros microcosmos, provêm dentro da lei de que do nada não se pode criar. De uma cadeia de mundos mais altos, mundos cujas luzes eles não podem projetar em suas mentes senão sombras, para logo preencher, como cantou Gabriel e Galán, a respeito de O Cristo de Velázquez. De sombras seus traços, e estes seres inspiradores, moradores prováveis de outros mundos, invisíveis seres que moram no seu próprio lado, são pressentidos pela intuição artística dentro da unidade transcendente que a todas as essências une. Levanta tua cabeça, ó Lanu, diz o mestre ao discípulo no Catecismo Ocultista Oriental, comentado pela incompreendida Blavatsky, que vês sobre ti ardendo no escuro céu da meia-noite? Eu percebo uma chama, ó Gurudeva, com inúmeras e não separadas centelhas que em seu seio brilham. Dizes bem, responde o guia, mas olha agora em torno de ti mesmo e dentro de ti. Sentes de algum modo a luz que em ti arde como uma coisa distinta da que brilha em teus irmãos, os demais seres? Não vejo que ela seja diferente em modo algum. Nem ela é diferente. Em verdade, conclui o mestre. Prisioneiros os homens na kármica escravidão do cárcere, que construíram por si mesmos em vidas anteriores de queda, dizem, tua alma, minha alma, mas se enganam porque sua vista espiritual, atrofiada, os mantém na ignorância da avidiva. Avidya, isso. Este cárcere ou caverna é também a de Platão em sua República, cárcere no qual jazemos como os eternos prisioneiros que, de costas à luz, tomam por realidades as sombras que se projetam nas paredes de seu calabouço. Este cárcere platônico é o genuíno conceito da Maia Oriental ou o mundo das ilusões projetivas. Como diria um geômetra, referindo-se aos ulteriores problemas das N dimensões do espaço, de que vamos nos ocupar logo. A mestra HPB, deste modo denominaremos, seguindo a tradição, a Blavatsky nos falou assim de tal Maia ou projetiva, já intuída por Campo Amor, em sua célebre Dolora, que começa assim. Neste mundo traidor, nada é verdade, nem mentira. Maia ou ilusão, de ilus, nada, pó, queda, é com efeito um elemento que entra em todos os seres finitos, dado que todas as coisas que existem possuem tão somente uma realidade relativa e não absoluta, posto que a aparência de que o oculto número toma no respectivo plano de cada observador depende do correspondente poder de cognição que este último possua. Para a vista não educada do selvagem, qualquer pintura resulta em confusão incompreensível de linhas e manchas de cores, enquanto que a vista já educada descobre ali mesmo o objetivo que o artista intentou representar. A existência única, absoluta e oculta, ou seja, a divindade, mesmo em si mesma, os números das mais altas realidades, ou melhor dito, de todas as realidades. Por isso, nada é permanente senão ela, e a cada existência não é senão uma etapa do ser. Por isso é que até os mais elevados Dhyanis, Koans, siderais ou anjos de outras teogonias não sejam, em certo grau, senão meras sombras de realidades ainda mais transcendentes e superiores. Entretanto, todas as coisas são relativamente reais,
posto que o conhecedor é também uma sombra, um reflexo de algo mais elevado que ele. E, portanto, as coisas conhecidas são tão reais para ele como ele é para si próprio. Por mais efetivas que as coisas nos pareçam, antes de passar e depois de ter passado pelo plano da nossa objetividade, ao manifestarem-se nesse plano, já não são senão um relâmpago fugaz. Em qualquer estado que atue nossa consciência, tanto nós mesmos quanto as coisas pertencentes àquele estado são, senão, naquele momento, as nossas únicas realidades. Mas à medida que vamos nos elevando na escala evolutiva, nos damos conta de que durante nossa permanência nos planos já transcendidos, através dos quais acabamos de passar, não fizemos senão tomar equivocadamente a realidade por sua sombra ou projeção. E o que o progresso do eu em direção ao alto não consiste, portanto, senão em uma série de despertares progressivos, com a conseguinte ideia, em cada um deles, de que nesses tocados já há a definitiva realidade. No entanto, por assim dizer, quando somente nos tenhamos submergido no pélago da consciência absoluta, poderemos dizer que toda a maia cessou. Essa maia que é o mundo da ilusão, que tanto nos aflige, e tanto nos distancia da nossa realidade. Obviamente, semelhante imersão não equivale, como se acredita no Ocidente, à perda da consciência individual ou seu aniquilamento, mas à conquista de plena consciência universal, em nossa progressiva consciência. A mãe, ao idolatrar seu filho, não perde sua consciência, mas a amplifica, fundindo-se, por assim dizer, na do próprio filho. Mas se nos dirão, podem outros seres do espaço atuar sobre nós sem serem vistos? Fizemos-nos essa pergunta no passado, ao escrever nosso livro De Gentes del Outro Mundo, livro que não senão o prólogo do que agora submetemos ao público, e que se destinou a sugerir, com demonstrações de certo modo históricas, a existência de uma super-humanidade, uma humanidade planetária ou solar, não meramente terrestre como a nossa, e que, independentemente de que seja análoga ou distinta das dos demais astros, vive ao nosso próprio lado sem que, de ordinário, possamos percebê-la devido ao simbólico, porém, efeito véu de Ísis que a oculta, mesmo que este véu se rasgue com mais frequência do que se crê, ora fisiologicamente, pelo esforço combinado de uma ciência altruísta e uma virtude sincera, ora patologicamente, através de tristes procedimentos de baixa magia, alguns deles hoje tidos por modernos. Atualmente, ampliando as ideias esboçadas no referido livro, queremos dar um passo a mais, inquirindo tudo quanto sobre semelhante particular pode ser inserido no estudo sereno e teosófico do nosso próprio mundo físico, no qual entramos pela porta do nascimento e do qual saímos pela porta da morte. Para tal, a própria ciência da matemática nos fornece belos precedentes. Por um lado, através do conceito abstrato de unidade e número, por outro lado, pelo espaço geométrico. Vemos com efeito que tudo que quanto nos rodeia, testemunhado pelos sentidos, pode fazer-se, filosoficamente, uma unidade abstrata. Mas a série de unidades abstratas não resulta sempre indefinida? Até as línguas clássicas nos permitem apreciar esta verdade notória. Tudo que vemos forma nossa unidade, nosso universo. Mas este universo, este invertido, não é senão a projetiva do incognoscível. Segundo a estrita etimologia latina, não é em si mesmo absolutamente harmônico, posto que é progressivo e de luta evolutiva. Para ser ele um verdadeiro cosmos, uma verdadeira harmonia, precisa integrar-se adequadamente com outros universos, de acordo com o eterno ensinamento oriental, de que todo universo atual supõe outro anterior, do qual derivou por evolução e é, por sua vez, o precedente necessário dentro da eterna e inefável harmonia do cosmos de outro universo futuro.
talvez fosse muito proveitoso? Pois para a filosofia conservar a palavra latina universo, para designar essa unidade absoluta de que vemos ou podemos ver com nossos sentidos, astros, homens e coisas, reservando tanto para o que vemos, quanto para a série indefinida dos sucessivos universos passado, presente e futuro, a palavra grega e abstrata de cosmos, equivalente à de suprema harmonia evolutiva. Assim fazendo, nos conformaríamos mais e mais com o ensinamento matemático, de que a série dos universos e a dos seres, como a dos números, é indefinida. Indefinida no tempo e indefinida também no espaço absoluto. A concepção arquicientífica de dias e noites, idades e vidas de Brahman, que ao Oriente devemos, não significaria em suma outra coisa. O conceito geométrico de espaço, por sua parte, nos ensina que nosso próprio universo pode ser concebido perfeitamente sob o ponto de vista euclidiano das três conhecidas dimensões e dos seres que com elas contam, sobre o aspecto de sucessivos hiperespaços, cada um com seus seres adequados a ele, hiperespaços dos quais o volume, a superfície, a linha e o ponto não sejam mais do que meras concepções projetivas. Mas não vamos estudar aqui o dificílimo problema das chamadas N dimensões do espaço. Eu recomendo, inclusive, um programa que eu fiz, As 12 Dimensões, que está disponível no YouTube, e dá para ter uma compreensão mais ou menos do que o Mário Rosso de Luna quer dizer aqui. E tampouco em tentar saber se existem realmente tais dimensões, ou se elas vêm a ser meramente outras maneiras de apreciar a realidade sem dimensões que nos cerca e que vai se revelando a nós cada vez mais, como outras tantas dimensões novas, à medida que, por evolução, vamos adquirindo mais e mais faculdades e sentidos. Mesmo que isso seja parte integrante daquele possível outro mundo, nossa intenção ao recordar esses problemas não é de analisá-los agora, senão a de citá-los como um valioso precedente analógico. Então, olha quantas coisas nós temos aí, a nossa realidade ao nosso redor e dos quais nós não temos ainda a percepção. Acerca das dimensões do espaço, Helena Petrovna Blavatsky disse: cada uma das 7 rondas ou ciclos vitais do nosso globo desenvolve uma dimensão do espaço. Mas não se deve usar a expressão dimensões do espaço, senão em um sentido figurado. É um absurdo acreditar que o espaço possa ser medido em algum sentido. Mais completa é a expressão de dimensões da matéria do espaço. Porque, como diz Bain, em Lógica, parte 2, conceder-se realidade às abstrações é o erro do realismo. Olha que interessante, conceder-se realidade às abstrações é o erro do realismo. Assim, o espaço e o tempo são considerados com frequência como possuidores de existência à parte de todas as experiências concretas da mente, ao invés de serem generalizações daqueles em certos aspectos. Mas, mesmo em tal forma, é também uma expressão extremamente infeliz, pois que, embora seja perfeitamente certo que o progresso da evolução tem que fazer-nos conhecer nossas novas realidades, qualidades, características da matéria, aquelas com que já nos familiarizamos são, em realidade, mais numerosas que as correspondentes às 3 dimensões. As faculdades, ou talvez em termos mais corretos, as qualidades características da matéria, devem sempre possuir uma relação direta e clara com os sentidos do homem. A matéria possui extensão, cor, movimento molecular, cheiro e sabor, que se correspondem aos sentidos existentes no homem. A próxima qualidade que aquela há de desenvolver, e que poderíamos chamar de permeabilidade, corresponderá ao próximo sentido de clarividência normal, que o homem haverá de desenvolver. Olha que interessante, clarividência normal que o homem haverá de desenvolver. A clarividência significa que teremos condições de acessar outros planos que não nos são visíveis hoje. Assim é que quando alguns pensadores tenazes e profundos, como Zollner,
Butlerov e o russo Wagner imaginaram uma quarta dimensão para explicar a passagem da matéria através da matéria e a produção de nós de uma corda ligada pelas pontas. O que realmente imaginavam era a sexta qualidade característica da matéria. Em realidade, as três conhecidas dimensões pertencem a um só atributo, ou qualidade da matéria, que é a extensão. E o sentido comum se rebela justamente contra a ideia de que, sob qualquer condição das coisas, possam existir mais dimensões do que as do comprimento, largura e profundidade. A própria palavra dimensão, com efeito, pertence a um estado de evolução e de pensamento, a uma qualidade característica da matéria. Desde que a ideia da matéria surgiu no entendimento humano, não tem sido possível aplicar mais do que em três sentidos tais: medidas, mas semelhantes considerações não contradizem de modo algum a certeza de que com os progressos dos tempos e com a multiplicação das humanas faculdades, haverão de multiplicar-se também as características da matéria. É, pois, aquela repetida expressão, uma maneira incorreta de se expressar, ainda mais do que a conhecida de que o Sol nasce e se põe. Com efeito, como disse P. Barbarin em sua geografia no-euclidiana, toda a velha geometria está apoiada na hipótese indemonstrável de que por um ponto num plano se pode traçar uma paralela e uma reta. E somente uma, mas desde os próprios tempos do grande geômetra grego, não só se considerou como indemonstrável o célebre postulado, senão com que os matemáticos alexandrinos se preocuparam, através dos séculos antes dos nossos, Bollai, Riemann e Lobachevsky, da falsidade de tal postulado, pois estudaram o que logo veio a se chamar a impossível quadratura do círculo. Da mesma maneira, pois, que estes outros matemáticos se rebelaram contra o postulado de Euclides, não obstante sua realidade prática incontroversa, agora vamos nos rebelar, nós com esse outro postulado de eterno positivismo, que jamais poderá ser demonstrado se nos permite a variação de que, por um ponto qualquer da nossa mente, se pode traçar uma paralela real, a realidade visível e única. Em outros termos, só é verdadeiro o que se vê, se ouve, se cheira, se sente pelo paladar ou se toca, ou seja, o que a mente pode deduzir como testemunho dos sentidos, segundo aquele falíssimo critério escolástico de nihil est intellectum quod primus not fuerit in sensu. De forma mais clara, diz o seguinte: não há outro mundo que este nosso miserável mundo. Para colocarmos-nos no nível da hiperfilosofia, necessitamos realizar uma revisão geral de tudo quanto conhecemos, perguntando-nos como geômetras que fundaram a hipergeometria, que sucederia se supuséssemos como falso aforismo positivista, que parecia reinar soberano e sem rivais nos meados do século passado, de que não há outro mundo senão este mundo perceptível a nossos sentidos e aparelhos científicos. Primeiramente, aqui vai o nosso honrado protesto, de que jamais a humanidade, esquecendo sua divina origem, como emanação de que ela é anima mundi, acreditou em tamanho absurdo positivista, pelo que nenhum patente de invenção podemos pretender com semelhante pergunta. O que ocorre é que todas as religiões esotéricas têm falado de outro ou de outros mundos pós-mortem, e de outros seres infra- e supra-humanos e invisíveis, envolvendo-os na capa do mistério. Mas nós não devemos esquecer que a etimologia da palavra mistério é a de secreto e também a de germe, quer dizer, de algo que não deve ser revelado a profanos ou vulgares, como se não se deve abrir a gema da árvore, na qual jazem guardadas as folhas, flores e frutos do novo ano, durante os letais frios invernais, até que o tíbio hálito da nova primavera venha vitalizá-los. Que lindo isso, né? Já soou a hora dessa anelada primavera humana, a hora em que as secretas possibilidades guardadas na semente cerrada pelas religiões sobre o tacão de uma fé cega,
que não permite análise da razão pura, venham robustamente para o exterior, sem que a congele a ímpia crítica desses novos porcos de Epicuro, ou seja, os pensadores que, negando ulteriores possibilidades, se aferram à crença euclidiana de que seu mundo experimentação é o único mundo? Indubitavelmente, esta hora soou. E disso será prova este livro. Hoje, com efeito, poucos professam com plena sinceridade as religiões positivas, reduzidas a uma série de cerimônias rotineiras, com profundo significado regenerador que se perdeu. Como se nossa consciência não tivesse saído do fundo do medievo. Segue aferrada a dogmas que, pelo mero fato de serem dogmas, o crente não pode pretender, a respeito dos mesmos, o menor assomo de explicação, ficando, portanto, num estado de cruel dualismo psicológico ao não poder conciliar tais dogmas com as ciências positivas que parecem ensinar-lhes precisamente o contrário. Se os sentidos, a observação e a experiência são as únicas fontes sérias de todo conhecimento científico, isto é, de todo conhecimento, não se pode admitir dogmas baseados no mistério, sempre inexplicado e inexplicável, e se admitidos tais dogmas, a mente cai num estado de indecisão, de dúvida, que nem mesmo Draper, em seus conflitos entre a religião e a ciência, poderá resolver. Onde colocar um Deus que não se vê com o microscópio, nem com o telescópio, e que, segundo Laplace, constitui uma hipótese inecessária para explicar a fundação dos mundos, a formação dos mundos? Onde colocar, da mesma maneira, a alma humana, que jamais se revelou sob o bisturi do anatomista, nem da lâmina do histólogo? Com que direito, enfim, se pode continuar falando de todas essas coisas relativas a outra vida, a outros seres angélicos ou demoníacos, em prêmios e castigos de ultratumba, se depois da tumba não é mais ultra senão os vermes e as ptomaínas? Imaginai por um momento, queridos ouvintes, que digo, imaginai? Vede o caso bem ostensível de tantos homens da ciência, astrônomos, médicos, etc., que ainda dizem conservar a fé de seus maiores. Conservam-na efetivamente? Preservam-na, talvez, pelo único fato de criar a ilusão de a conservar, quando na realidade, como na conhecida cena do Rigoletto, tem a mente dividida, albergando uma metade os conceitos positivistas de sua ciência, tudo em positivas demonstrações, e reservando a outra como um santuário vazio para as realidades de uma crença religiosa, que, se analisadas detidamente, não são senão conhecidas ilusões aos olhos da sua própria crença científica. Com isso, não há senão dizer que, incapazes por si mesmos de resolver a terrível antinomia, nem creem realmente em sua fé, nem creem tampouco plenamente em sua consciência, que ao querer viver duas vidas de tal modo contraditórias, não vivem em realidade alguma e caem no grosseiro positivismo. E o que sucede com aquelas outras mentalidades, mais lógicas e valentes, sem dúvida, que, sabedoras de tamanha contradição, saem pela linha de menor resistência e suprimem de um só golpe o casulo de toda a fé transcendente, ficando, este é o caso da maioria, com a consciência pura, demonstrável e positiva de toda a positividade? Pois ficam em situação muito pior, dado que abrem sob seus pés um verdadeiro abismo ideológico entre o pouco que a ciência sabe e o infinito que a ciência anela e até necessita, mas que, entretanto, ignora. Além disso, ao assim proceder, se colocam, sem se dar conta, em terrível contradição com a história, que, como mestra da vida, como diria Cícero, nos ensina que jamais povo algum pôde viver sem ideias transcendentes ou religiosas, porque ao corromperem-se estas, as mais absurdas superstições as sucedem, como a moeda falsa segue de perto a legítima, lógico, dentro de seu absurdo, pois é o positivismo do século passado, século XIX, ao regenerar conjuntamente a história, a imaginação e todos os povos antecessores,
povos, de um certo modo, selvagens, se os compara com nossa assombrosa cultura dos trens, vapores, telégrafos, telefones, aeroplanos e radiotelégrafos, povos incultos que lançaram os alicerces da nossa ingrata civilização e que, com ciências ignoradas ainda hoje em dia, criaram monumentos de pedra, de legislação e de beleza muito superiores aos nossos. Povos selvagens que jamais chegaram ao abismo da injustiça social do nosso tempo e que tampouco tiveram uma vaidade tão absurda quanto a nossa. Folheando as belas ilustrações de tão conhecida obra Maravilhas do Mundo e do Homem, recentemente publicada em Barcelona, encontramos-nos frente a frente com as incomparáveis construções dos Jainos, diante das quais a própria Alhambra empalidece, com um texto explicativo que diz o seguinte: os Jainos eram um povo selvagem, com um gosto esquisito para a edificação. Chegará um dia que, contemplando as ruínas da Torre Eiffel ou da Catedral de Colônia, exclame de algum modo igual um sábio do futuro: os povos chamados cristãos eram os ignorantes, com grande sabedoria para construir sem matemática? Assim costumamos opinar, num cúmulo de pedantismo diante de monumentos como o dos hindus, mexicanos ou egípcios que têm desafiado os séculos. Que justiça com efeito pode esperar-se de semelhantes entre a ciência dos povos que nos engendraram? Sempre em gratidão para quem nos precedeu no mundo, segundo o dito de que os deuses de nossos pais são nossos demônios. E quão caro não temos pago a semelhantes erros e vaidades de fé religiosa, sem ciência e de ciência sem psicologia. O mundo inteiro, em nome, por certo, de uma cultura absurda, a cultura teratológica de uma só pessoa, de nossas múltiplas faculdades, acaba de lançar-se numa guerra maior e pior do que todas as anteriores, deixando logo o sedimento asqueroso de 1 milhar de problemas sociais que podem ser resumidos em somente um, que não é o de filosofar como antigamente como homens, senão meramente o de comer, que como comem os irracionais. Isto é pior ainda, porquanto as mesmas aves evangélicas e os lírios do campo jamais tiveram necessidade de preocupar-se com a comida e com o vestido. Castigo kármico bem lógico deste nosso, porque é a lei do destino, a de que jamais o homem racional pode estar no mesmo nível dos irracionais, senão que há de ultrapassá-los através do nobre uso de suas faculdades ou há de cair por baixo quando delas abusa. E o fato de já estarmos tocando, em muitos pontos, o mundo animal é algo, evidentemente, para quantos entendam, um olhar filosófico por sobre esse presente panorama pós-guerra. Todos os ideais foram caindo, não se crê mais em nada, nem em religião, nem em política. Não se espera jamais nada, nem mais se ama, e um falso misticismo de Igor Hotz, que tudo esperam do azar, do sobrenatural, do fenomenismo, mais deslocado e degradante, se estende por toda a parte. Nunca tiveram menos solidez do que hoje os vínculos da família, da amizade e da ideologia comum. Jamais foi tão materialista o mundo como hoje, e, no entanto, tão vaidoso, frívolo e covardemente psiquista. As bruxas, deitadoras de cartas, hipnotizadores, sugestionadores, ilusionistas, charlatães de todo jaez, pululam em todos os lugares, em público e em segredo, tanto nos tugúrios como nos palácios. Perdão. Se crê somente no absurdo e no incrível, e uma onda de loucura coletiva, filha dos apocalípticos terrores da guerra e das subsequentes misérias, percorre todos os pontos do planeta. Aqui se ensaiam revoluções, ali militarismos e navalismos, acolá ditaduras, não havendo quase 2 países que coincidam na menor orientação supernacional, com vistas não ao viver egoísta nacional, senão ao viver humano propriamente dito. A mestra HPB diagnosticou tudo isso ao falar em suas doutrinas secretas sobre as consequências que fatalmente haveria de acarretar para o mundo ocidental a ciência materialista do século passado.
A mais terrível das guerras, disse, será necessária para que a humanidade abra os olhos e compreenda que, pelo positivismo cético e sensualista, caminha-se diretamente para o mundo animal. Porque a falta dos ideais transcendentes, o endeusamento da matéria e da força bruta, fará do homem o inimigo, o lobo do homem, em lugar de seu irmão e cooperador. A morte sucessiva de todos os ideais filosóficos relacionados com a nativa divindade do homem, com sua natureza superior e angélica, que se rege somente pela lei moral e por esse Deus interior de nossa consciência psicológica, acarreta de um modo inevitável o desprezo íntimo pela lei natural e logo após pela lei escrita, que melhor ou pior trata sempre de ser um reflexo daquela. Semelhante desprezo à lei entroniza o império da força em todas as classes de relações sociais. E assim temos visto de classificar como letra morta os mais augustos tratados entre as nações, subordinando-se tudo isso ao resultado cego do choque brutal de armas, para depois dele ter de procurar outros tratados não mais respeitados no foro interno nacional do que todos os anteriores. A luta integral do povo a sucedeu outra mais astuta, a luta de classes, na qual é chamada classe média, que segundo HPB é depositária das maiores virtudes, por não possuir as angústias da classe popular ou operária, nem as sugestões viciosas das classes chamadas altas, que abundam em riqueza, está a ponto de desaparecer. Vilipendiada, angustiada e encarnecida. Finalmente, a fé sem ciência dos tempos medievais sucedeu uma ciência sem fé, uma ciência ímpia, não no sentido de que falsa piedade, senão da ciência do sede cruéis. Assim falava Zaratustra. No Império Nietzsche, do ímpio Nietzsche, a ciência que não se preocupa, orgulhosa da própria finalidade de toda a ciência, que é a virtude e o bem de todos os seres humanos, agindo de um modo impessoal e aloucado. Isto é, sem prévias condições de virtude daqueles que hão de recebê-la e aplicá-la. De maneira inteiramente diversa, precedeu-se a antiguidade. Quanto à administração do tesouro científico, cuja concessão à outorga sempre foi feita de um modo iniciático, isto é, previamente através de longas e penosas aprendizagens de virtude, isto é, por intermédio de uma série de duras provas iniciadoras destinadas a revelar, antes de tudo, o valor moral dos candidatos, de modo a se assegurar, desde o primeiro momento, o bom uso que haveriam de fazer mais tarde dos segredos científicos que lhes eram confiados e para que não se tornassem em suas mãos armas de dois gumes. O abuso técnico ou profissional era assim quase impossível, e os conhecimentos que hoje constituem as múltiplas ramas das chamadas carreiras não poderiam chegar a ser para seus recipiendários verdadeiras patentes de comércio, como são hoje em mãos de tantos comerciantes do ideal, de que deveriam ser abnegados sacerdotes. O propósito do lucro desapareceria, deste modo, de todo conhecimento científico profissional, substituído pelo cultivo ideal da ciência pela própria ciência. As cabeças dos homens não podiam ser, pois, como hoje são as de muitos, um campo de trevas e dúvidas, porquanto dir-se-ia que um dia seus hemisférios cerebrais se assustam uma fé cega, supersticiosa e dogmática, que crê em tudo sem deter-se para refletir sobre a razão disso, enquanto que no outro hemisfério campeia uma ciência de somente fatos, isto é, cretina e positivista. Não carreguemos mais a pintura e formulemos concretamente o dilema terrível de que se apoia todo ensinamento teosófico, a saber, que a religião não é nada ou é uma ciência, e que a ciência por si só é estéril se não é alimentada e protegida do alto por um sentimento transcendente nascido da consideração de que há algo acima dos nossos pobres conhecimentos e de nosso mísero mundo. Mas o que é este algo? Algo que, não sendo deste mundo sensível, das três dimensões, pertence a outro mundo superior, que não podemos, em nosso estado atual de evolução, nem ver, nem ouvir, nem tocar. Mundo de causas que somente podemos apreciar
graças a essa projetiva de efeitos que constituem precisamente nosso mundo. Há algo mais lógico, por outro lado, que a existência de um fato de uma projetiva real, em estrita correspondência com a citada projetiva matemática, do ponto, da linha, da superfície, do volume e do hipervolume? Não em vão se afirmou na escola pitagórica que o verbo geometriza e que para entrar no mistério do templo é preciso conhecer a geometria. Não a geometria atual, senão a geometria do símbolo, a metageometria ou metafísica, que de realidades de vida e movimento não podem ser operadas com efeito ao longo de uma linha, sem que mude ainda em mínima escala sua projeção, que é o ponto, que de figuras sem conta não podem ser traçadas no campo de uma superfície, sem que elas afetem a projeção da superfície inteira da linha, e que as criações não podem ser realizadas no âmbito de um volume, sem que elas alterem a superfície na qual o tal volume se projete por inteiro. Uma pessoa surda, que não pode perceber em um concerto de piano, senão o baixar e subir das teclas, definiria um concerto musical talvez como a passagem de um vento impetuoso pelas teclas, fazendo-as afundar e emergir como se inclinam e erguem as copas das árvores sob o furacão. E, no entanto, ao assim definir o tal concerto, não diria mais do que a pura verdade, porquanto, à sua maneira, teria visto com efeito o espírito impulsionador das mãos do pianista passando sobre as teclas, qual o do Criador por sobre as águas genesíacas, pelo que, não em vão, todas as línguas clássicas falam do termo espírito como equivalente a sopro ou vento. Perdão. Nous anemon ruach spiritus hálito zéphyrum. Tão certo é isso, que todos os sólidos geométricos poderiam ser conhecidos por seres da segunda dimensão em função do tempo e da projetiva. Assim, um círculo que se mostrasse em seu plano, passando em velocidade uniforme, desde o ponto até um dado tamanho ou vice-versa, nos permitiria imaginar o cone projetado, com sua base, sua altura e sua superfície lateral, em função da velocidade com que o círculo projeção teria passado, desde seu máximo até seu mínimo ou ponto, segundo que fosse projetado por sua base ou por sua cúspide. Uma esfera de diâmetro igual à base e altura do cone não se diferenciaria deste senão porque, em vez de crescer ou decrescer, como foi dito anteriormente, cresceria e decresceria segundo a conhecida lei trigonométrica de senos e cossenos. Enquanto que um cilindro de igual base e altura faria instantaneamente sua apresentação octogonal com um círculo de raio permanente durante toda a unidade de tempo projetivo e instantaneamente desapareceria. O exemplo anterior nada tem de invenção, porque se generaliza, advertiremos que tanto a imaginação como o tempo entram essencialmente no trânsito de uma dimensão a superior, servindo, de certo modo, para suprir nossas deficiências sensitivas. Notem-no bem, pois os pobres pensadores, que tanto têm desprezado e ridicularizado a imaginação criadora, confundido com a fantasia, que é o seu polo negativo, sem essa caluniada faculdade, nem no espiritual, nem no intelectual, nem no físico, poderão se lembrar do ínfimo plano em que moram. Kármico castigo é este de necessitar para sua própria obra dessa mesma faculdade a que caluniaram os céticos, crendo-se superiores aos poetas ou intuitivos. Nécio em alto grau seria assim este ser ao pretender apreciar a sublime sonata, executada pelo pianista, a da qual só teria podido assistir em sua triste surdez, a não ser o serial ou simultâneo, isto é, o geométrico subir e baixar das teclas, coisa que, por outro lado, se tivesse faculdades adequadas, poderia apreciar também geometricamente na cinta perfurada desses outros pianos mecânicos que a inteligência de outro homem arrancou da partitura que o gênio transladou simbolicamente
ao pentagrama. Todos os que suprem atualmente suas deficiências como pianistas, como as chamadas pianolas, têm podido observar com efeito e por uma verdadeira transposição dos sentidos que as harmonias musicais da partitura executada encerram também outras harmonias visuais desconhecidas. Uma verdadeira e ostensível geometria, até aqui inadvertida por todos, embora intuída pelo próprio gênio que as criou. Assim, na cinta da pianola, que nos permite escutar um quarteto de Beethoven, por exemplo, podemos apreciar com a vista séries grinaldas de pontuadas notas descendentes do violoncelo, correspondendo-se com outras ascendentes do primeiro violino, enquanto que as do segundo violino e da viola permanecem centradas e como que estacionárias, equilibrando-se entre as duas primeiras. Podemos ver os motivos que se iniciam desses 4 instrumentos, ir ascendendo ou descendendo sucessivamente pelos outros 3, à maneira de serpentes que ao longo da citada cinta vão desenvolvendo seus anéis. Podemos comprovar graficamente também o choque e o entrecruzar de uns motivos com outros, em demanda de uma síntese superior que se perfaz, mais à frente na cinta, em ulteriores compassos de formidáveis uníssonos, nos quais as notas, longas ou curtas, dos 4 instrumentos guardam entre si o mais perfeito paralelismo geométrico, que as dota de um vigor desconhecido e como de triunfo podemos enfim dar-nos perfeita conta de que a harmonia sonora das notas que, o respectivo timbre instrumental constitui o encanto inefável do quarteto, lhe segue de perto uma harmonia visual que só foi possível ser evidenciada quando os aperfeiçoamentos mecânicos tornaram possível semelhante transposição no sentido musical. Transformação que, seja dito de passagem, é em si uma preciosa vantagem desses instrumentos. Um título de honra em prol de sua adoção moderna em todos os lares. Centros e salões como meio insubstituível para a leitura por profanos das partituras. Algo assim como a leitura de uma obra teatral longe do próprio teatro em que fora apresentada. Estas considerações, diga-se de passagem, constituem a plena justificação dos aparelhos da música mecânica. É certo que essa última execução é muito superior do ponto de vista artístico e de colorido, matriz e timbre, do que em perfeita leitura que dele fazemos da pianola, entre aspas, como é muito superior à representação cênica da obra teatral, a leitura da mesma em nosso gabinete. Mas não é menos certo que essas duas últimas leituras ganhem em intimidade, em comodidade e em proveito da análise e estudo crítico sobre essas audições em conjunto. Em uma palavra, ganham em visualidade e geometria, tudo quanto perdem em acústica e gozo do conjunto. Tudo isto é, na cinta da pianola, uma geometria efetivamente realizada, mas antes dela e fora dela é uma geometria invisível e, por realizar-se e evidenciar, uma verdadeira hipergeometria. Mas que é a hipergeometria em si mesma e qual é a razão essencial pode ter a sua suposição da existência de outro mundo? Semelhante problema merece um capítulo à parte, cujo capítulo está no texto, está no livro, O Livro que Mata a Morte, ou O Livro do Ginas, publicado por Mário Rosso de Luna, que vocês encontram na internet, alguns em PDF, outros em espanhol, outro em português, ou então nos sebos. O Livro que Mata a Morte. Este texto que nós compartilhamos agora, e que intitulado, deixa eu ver aqui, intitulado O Outro Mundo e a Hipergeometria, é o capítulo 1 desse livro, O Livro que Mata a Morte. Eu tenho certeza que foi meio complexo, talvez até uma audição cansativa, né? Mas nós tínhamos que passar essa mensagem e fazer esse preâmbulo desse livro para fazer com que vocês demonstrassem esse interesse de buscar essa obra para poder lê-la e ter uma compreensão. E chamando a atenção também, pelo que estava no próprio texto, de que, como disse Shakespeare, há mais coisas entre o céu, esse céu, também não é esse céu que ele falou, a gente olhar para cima, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia.
Mário Rosso de Luna, um grande teosofista, um dos grandes teosofistas e que tem um profundo conhecimento para compartilhar com todos nós. O programa de hoje agradece a oportunidade de ler esse capítulo e desejando para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre.